Então, dando continuidade ao nosso mini curso introdutório de Python, a gente tem agora uma introdução a listas. A gente já viu as listas anteriormente, mas agora vamos dar uma aprofundada no assunto. Então, uma lista ela vai ser uma estrutura de dados com uma coleção ordenada de valores. Então, a gente tem, como a gente viu anteriormente, uma lista com vários valores, onde todas essas informações que estão dentro dessa lista, ela vai ficar armazenada numa única variável. E depois disso a gente pode utilizar essas informações no nosso código, como a gente mostrou, por exemplo, na condicional if, que a gente utilizou uma lista e pegou essas informações da lista e manipulamos ela dentro do nosso código. Na aula atual a gente vai tratar de alguns métodos de manipulação existentes nas listas, que seriam, nesse caso aqui, nós temos 4 métodos, porém, nas listas em Python tem vários outros métodos além desses, só que eu deixo como exercício que vocês pesquisem, caso queira, ou caso queiram, vocês podem pesquisar outros métodos. E nos nossos exercícios, no nosso vídeo de exercícios, a gente vai ter diferentes métodos também que é para a gente usar nas manipulações de listas. Então a gente vai ter o método, aqui no vídeo a gente vai ter o método append para adicionar um item no final da nossa lista. A gente vai ter o método insert para inserir o item na lista na posição que a gente vai indicar. O nosso del que vai remover um item da nossa lista baseado na posição que a gente vai indicar. E temos por fim o nosso remove, que vai remover um elemento da nossa lista baseado no valor do elemento e não na posição dele. De forma mais explicativa, a gente tem inicialmente nossa lista, que a gente vai ter uma lista nomes, onde a gente vai armazenar. A gente pode armazenar o Beto, podemos armazenar a Maria, podemos armazenar o Pablo. Nomes. Vamos printar na tela essa lista com nossos nomes. E em seguida, inicialmente, a gente vai usar o método append para adicionar o nosso item no final da nossa lista. Então, a gente tem nomes, ponto, chamamos o append, que é o método da lista, e vamos adicionar o Arthur, que a gente não adicionou ele. Em seguida, vamos printar novamente a lista nomes. Repare que a gente tem Beto, Maria e Pablo inicialmente. Logo depois a gente adicionou o Arthur e agora a gente temos o Arthur no final da lista. Beto, Maria, Pablo e Arthur ao final da lista. Como segundo método de manipulação, a gente vai ter o insert, que a gente vai inserir um item na nossa lista na posição que a gente vai indicar. Então nós temos nomes, ponto insert, temos nosso insert, e a gente vai colocar o nome Lucas na primeira posição. É importante mencionar que nas listas a gente tem que toda lista ela sempre vai começar com 0. A posição inicial de uma lista ela sempre vai ser 0. Então, para colocar na frente de Beto o nome Lucas, a gente vai colocar um 0 para que ele pegue a primeira posição. Então, rodando isso, a gente tem Beto, Maria e Pablo, nossa lista inicial. A gente adicionou o Arthur no final da lista. E em seguida, inserimos o Lucas no início da lista. Então, a gente teve Lucas, Beto, Maria, Pablo e Arthur como nossa lista final. Em seguida, a gente tem dois métodos de manipulação. Temos aqui dois métodos de manipulação para fazer deletação desses de nomes. Então, a gente vai usar o del, inicialmente, para remover um item da lista baseando-se na posição desse elemento na nossa lista. Então, a gente vai ter del
E a gente vai colocar nomes, que é a nossa lista, entre colchetes, e vamos colocar um número. Podemos colocar um, para a gente deletar o Beto, por exemplo. Então a gente vai ter, no final disso tudo, a gente vai ter o Lucas, seguido da Maria, do Pablo e do Arthur. Vamos colocar aqui nomes. E aí a gente vai rodar e vamos ver aqui Lucas, Maria, Pablo e Arthur. Porque a gente deletou o elemento que estava na posição 1, que era a segunda posição da lista. No caso, o nosso nome, Beto. Para encerrar, a gente vai ter o remove, que a gente vai remover um item baseando ele no valor e não na posição. É importante destacar que no caso do remove, se a gente tivesse, vamos deletar, por exemplo, o Pablo. A gente tem nomes, ponto, remove, o nome que se chama Pablo, o elemento que se chama Pablo, remova ele. E a gente tem que, se a gente tivesse vários nomes Pablos, o remove ele só deletaria o primeiro Pablo, ele não deletaria todos os outros Pablos. Se tivessem 2, 3, 4, 5, o remove ele deletaria a primeira, o primeiro elemento que ele visse compatível com o que a gente mandou. Então, no final da nossa lista, a gente vai ter Lucas, teremos a Maria e teremos o Arthur. Se tivéssemos outro Pablo, teríamos o outro Pablo aí. E não apenas porque ele deletaria só o primeiro Pablo que ele visualizasse. E é isso por agora. Eu deixo com vocês, como eu mencionei, se quiserem pesquisar sobre outros métodos de manipulação. Existem inúmeros métodos de manipulação que dá para utilizar no Python. Nos exercícios eu vou tentar utilizar outros métodos de manipulação para justamente diversificar essa aula, as informações apresentadas nessa aula. E deixo como dica a prática do que está sendo abordado, justamente para melhor aperfeiçoamento, melhor aprofundamento das informações. É isso por agora e um abraço.